Deus, vamos para a última lição da revista da CPAD do segundo trimestre de 2021. Dessa capa, né? Que ensina sobre os dons espirituais e ministeriais. Então, essa leitura, essa estudo de hoje é do dia, a lição 13, do dia 27 de junho de 2021. É a última lição 13. Ela fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. O texto áureo é, lá em Efésios 3:10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. A verdade prática, a multiforme sabedoria de Deus, ela vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe está em Efésios 3, de 8 a 10, e em 1 Pedro 4, de 7 a 10. Em Efésios 3 diz, versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. 1 Pedro 4, versículo 7. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor, ele cobrirá uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. E que cada um administre aos outros o dom como recebeu, né? Como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Nós vimos então nessa revista que está concluindo hoje com essa lição sobre os dons, tanto os dons espirituais como os dons ministeriais. Então, vamos à introdução. O Altíssimo revelou para a igreja um mistério oculto desde a fundação do mundo. Pelo Espírito Santo, o Senhor trouxe luz para o seu povo, usando os seus santos apóstolos e profetas, para mostrar que esse mistério é Cristo em nós, a esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai manifestando-se para pessoas simples como eu e você. Ou seja, o projeto Jesus Cristo foi feito antes da fundação do mundo, porque Deus sabia que o homem ia cair. E para o resgatar, ele criou esse projeto, onde Cristo é o cabeça e nós o corpo. E nós vamos ser os dispenseiros de Deus aqui na terra, fazendo a obra de Cristo aqui na terra, ele o cabeça e nós o corpo. Então nós precisamos fazer a nossa parte, dar o prosseguimento no processo, quando Cristo vai voltar e reinar junto com a sua igreja. Essa é a multiforme graça de Deus, essa é a esperança da glória. Esse é o mistério de Cristo em nós, né? A esperança da glória. Era a multiforme sabedoria do Pai, manifestando-se através de nós, para que todo principado, toda potestade veja como Deus nos salvou, nos redimiu e nos fez parceiros para vencer junto com Ele. Oh, que coisa linda! Os dons espirituais e ministeriais, primeiro, são diversos, né? Segundo, eles são amplos, né? E terceiro, existem as dádivas do Pai. Quais são essas dádivas? A dádiva do amor,
né? A dádiva da filiação divina, nós éramos nada e nos tornamos filhos, né? Como diz lá na palavra, éramos zambujeiros e fomos enxertados na videira verdadeira. E terceiro, a dádiva da filiação divina. Deus nos tirou das trevas para o reino da sua luz. Nos transformou de filhos das trevas para filhos do seu amor. Que coisa linda! E, em terceiro lugar, o ministério da reconciliação. O apóstolo São Paulo, ele explica o milagre da salvação como resultado do ministério da reconciliação. Então, Deus nos reconciliou com Ele mesmo, nos dando a salvação eterna em Cristo Jesus e a salvação desde já. Porque quando a gente vem para Jesus Cristo, como Ele disse, eu vou e não vos deixarei órfãos, enviarei o outro, o Consolador. E quando a gente recebe a Jesus como o único, suficiente Salvador da nossa vida, o Espírito de Deus, o Espírito Santo que Ele enviou, entra dentro do nosso espírito, entra dentro de todo aquele que quer e que crê, para transformá-lo na imagem, na semelhança do próprio Jesus Cristo. Nós fazemos então, passamos a fazer parte do corpo de Cristo e nós vamos de fé em fé, de glória em glória, até ser dia perfeito, até chegar na medida da estatura do varão perfeito, como diz na palavra. Então, todo ser humano pode ter a esperança da salvação eterna, né? Mas essa salvação também existe para aqui para baixo agora. Deus nos chamou para nos livrar de nós mesmos, dos nossos pecados, para nos dar a vitória. Tá errado quando se diz, venha para Jesus, seus problemas vão se acabar. Não é assim. Os problemas podem até aumentar, mas você vai ter vitória e paz em cima de todos eles. Vitória. Isso é para o crescimento do crente. Isso é para o crescimento daquele que é cristão e que vai morar com o Senhor. Nós precisamos passar essas etapas, né? São como as avaliações nos colégios, nas faculdades. Se a gente não fizer essas avaliações, nós não vamos crescer. Nós não vamos passar de fase. E nós precisamos passar de fase a cada época da nossa vida, né? Então, em segundo lugar, os bons dispenseiros dos mistérios divinos, né? Com sobriedade e vigilância. O dispenseiro, ele deve administrar a igreja local, retirando da dispensa divina o melhor alimento para o rebanho, né? E para isso, o apóstolo Paulo destaca duas qualidades, né? E o candidato a ser dispenseiro divino, o candidato ao episcopado, como ele chama, ele tem que ter sobriedade e vigilância primordialmente, né? Por isso que ele diz que não deve ser dada muito vinho, porque a pessoa que é dada muito vinho, ela não tem sobriedade, né? Ela vai ter confusão mental, ela vai meter os pés pelas mãos. E o dispenseiro, ele nunca deve perder a sobriedade e a vigilância para cuidar das pessoas, né? Do exercício do ministério dado por Deus a ele, né? Segundo, amor e hospitalidade. Os dispenseiros de Cristo, eles têm um ardente amor uns pelos outros. Tem que ter, porque essa é a marca do crente. Jesus disse que seus discípulos iam ser reconhecidos pelo amor. Não é pelo tanto que sabem da Bíblia, não é pelo tanto que fazem a obra, não é pelo tanto que falam em línguas, não é pelos dons, mas é pelo amor. Isso foi ele que disse. Amar sem esperar receber coisa alguma, né? Essa é a parte de Deus para nossos relacionamentos, é o que Deus espera de nós. Essa atitude é a verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos de Jesus. Terceiro, os dispenseiros, eles devem administrar com fidelidade. A graça derramada sobre os dispenseiros de Cristo, ela deve ser administrada por eles com zelo e fidelidade, certo? Cada um administre aos outros o dom como recebeu, está lá em 1 Pedro 4,10, né?
pregando, ensinando, administrando o corpo de Cristo, não deve ser feito para a glória, não deve ser feito para a glória do homem, mas deve ser feito tudo para a glória do Senhor. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os dispenseiros de Deus, eles devem ser fiéis, né, em tudo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Olha que tremendo que Deus fez, né? Que humilhação os principados e as potestades vão passar, porque quem vai vencer, quem vai pisar a cabeça da serpente é a igreja, porque os pés estão na igreja, não estão na cabeça. Jesus é a cabeça, a igreja tem os pés. Então nós vamos pisar e Deus vai mostrar a sua multiforme sabedoria diante de principados e potestades através da sua igreja. Que coisa linda, que coisa importante é o nosso papel, meu Deus. É tremendo isso, né? Então, os dons espirituais e o fruto do Espírito. A necessidade dos dons espirituais. Nós já vimos por toda essa revista, né, sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Eles são para uma atuação individual, né, para o que for útil, o apóstolo Paulo diz. Eles são diversos. Na passagem bíblica de 1 Coríntios 12, de 8 a 10, são mencionados 9 dons do Espírito, né? Quais são os 9 dons do Espírito? São, né, a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, fé, uma fé sobrenatural, os dons de curar, a operação de maravilhas, a profecia, o discernir de espíritos, a variedade de línguas e a interpretação de línguas, né? Essa interpretação não é tradução de línguas, é interpretação. É a pessoa falando em línguas e o outro dando uma interpretação como se fosse uma profecia. Vai falando na língua do local, das pessoas, uma coisa que está revelada no espírito e não é tradução. A variedade de línguas, são várias línguas diferentes, né? A gente está cansado de ouvir isso nas igrejas, de ver isso nas rodas de orações. Eu já vi muito isso, tanto a variedade de línguas como a interpretação de línguas. Os dons de curar também, nós já assistimos muito nas nossas igrejas, dons de curar. A operação de maravilhas são esses grandes pregadores que às vezes Deus usa com operações de maravilha, como o pastor Roy Durman, quando vinha aqui no Ceará, e Deus usava ele com operação de maravilhas. É perna que cresce, é gente que se levanta de cadeira de roda, né? Gente que estava morto e ressuscitou. Então, isso são operações de maravilha. E os dons de curar. Deus pode usar qualquer um, essa atuação é individual, é para o que for útil. Na falta de tu, vai tu mesmo. Então, Deus às vezes usa um que não se acha de jeito nenhum capaz. Eu não estou nem tão santo, eu não estou nem em jejum. E daí? Deus agindo, quem impedirá? Então, isso a gente vê também acontecer. Eu já vi acontecer gente que não estava nem assim muito separado, não estava muito preparado, mas Deus usou ali, Deus curou aquele doente que estava morrendo. E o doente sobreviveu. No outro dia estava bonzinho. Então, é quando Deus quer e Deus usa quem Ele quiser. Palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento você ouve muito nas pregações das nossas igrejas. Que coisa linda, quando Deus fala individualmente para cada um, dentro do sermão. O pastor nem está sabendo o que está dizendo aquilo, mas o Espírito Santo sabe. Ele está apontando e atingindo exatamente aquele que precisa ouvir aquilo. Então, é palavra de conhecimento.
Uma palavra que só você sabe que você falou com Deus, e Deus fala ali através do pastor que também não está sabendo que Deus está falando com você. Então, e a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é quando de repente você é encantoado, né? Eu já vi uma história da pessoa dizer, eu não adoro ídolo nenhum, tenho a fotografia, assim como eu tenho a fotografia do meu pai, ali que já morreu, e eu tenho ali, eu tenho também de um santo, de coisa. Eu disse, e a pessoa disse, mas se seu pai estivesse aqui agora, a senhora falava com ele, eu falava com o retrato dele. Então, isso é uma palavra de sabedoria, para abrir os olhos daquele que está ouvindo, abrir os ouvidos e ver se ele também é salvo, né? E os dons ministeriais? Os dons ministeriais são para uma atuação ministerial, uma atuação coletiva, né? Da igreja, né? Uma atuação de administração, de cuidado, de uma administração social, uma administração coletiva mesmo, dos bens da igreja, das pessoas da igreja, dos discipulados, das coisas ministeriais. Então, Deus chamou uns são 8, né? Para apóstolos, outros para profetas. É interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele coloca uma hierarquia, né? Ele diz, primeiro, apóstolos, segundo, profetas, terceiro, doutores, aí vai. Operação de milagres, somos operadores de milagres. Os que têm dons que curam, os que têm dons de curar, os que têm o ministério de socorro, os que têm o ministério de governos e os que têm variedade de línguas. Então, esses dons são para a igreja. Deus pôs na igreja esses dons para uma atuação coletiva, administrativa da igreja. Então, há necessidade do fruto do Espírito, né? Não só dos dons. Uma vida cristã pautada pela perspectiva do fruto do Espírito. O amor é o que o nosso Pai quer da sua igreja. O apóstolo Paulo diz, olha, esses dons tudinho são muito bons e tudo, mas eu vou mostrar um caminho mais excelente. Aí ele fala aquilo que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, que é lindíssimo, sobre o amor. Então o amor é o dom mais excelente. É o X da questão, é o que Jesus disse, que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nisso está toda a lei, os profetas e tudo embutido, né? E é o que nosso Pai quer, uma igreja cheia de poder, mas que também ama o pecador. Cheia de dons espirituais, mas também que acolhe o doente. Zelosa de boa doutrina, né? Mas em chamas pelo amor fraterno. E como diz o apóstolo Paulo, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não suspeita mal, lá e por aí vai. O caminho do amor é mais excelente que os dons espirituais. Conclusão. A multiforme sabedoria de Deus, ela manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo. Olha só. E a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento espiritual dos crentes. Sejam quais forem os dons, aqueles que os possuem devem usá-los com humildade e fidelidade, não buscando os interesses próprios, mas, sobretudo, o amor. Pois sem amor, de nada adianta possuir dons. É sino batendo, é lata batendo. Então, essas são para a edificação dos salvos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe cada um.